soluções inovadoras e inclusivas para o mercado. E para mediar, eu convido a Isabelle Cristofari. Por favor, Isabelle. Saville Alves, comunicadora, sócia e cofundadora do Solos. Emanuel Bezerra, publicitário com atuação em marketing e branding, com foco em posicionamento estratégico. Thaís Santos, administradora, gestora da Impacto, incubadora de negócios sociais pública de Salvador, e da Colabore, Centro Municipal de Inovação de Impacto. Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou estar aqui mediando essa conversa. Meu nome é Isabelle Cristofari. Inclusive, depois já podem até me seguir lá no Instagram, quem quiser. E, para começar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para cada um agora se apresentar durante 3 minutinhos, para cada um falar, né, do jeito que acha legal, que vocês conheçam, e depois a gente volta para aqui. Então, vamos começar por Emanuel, pode ser? Bom dia, pessoal. Eu sou publicitário de formação, tenho uma atuação em marketing e branding com posicionamento estratégico, mas a grande questão da minha formação é porque eu tinha uma formação anterior em meio ambiente. E acabou que, dentro da faculdade, eu, com toda essa formação de ecologia, voltado à preservação, à sustentabilidade, me deparei dentro de um curso de comunicação, onde o principal objetivo da publicidade é motivar o consumo. E aí, dentro da faculdade, eu descobri a pesquisa, que é aí que está o ponto inovador da minha formação, e eu passei, durante toda a minha vida acadêmica, pesquisando sobre meio ambiente, sustentabilidade, como a publicidade ela pode ajudar, de uma certa forma, a motivar o consumo consciente. Porque, dentro da minha primeira formação, a gente descobre diversas coisas assim, relacionadas ao consumo, e como ele atinge diretamente o meio ambiente, como ele impacta negativamente ao meio ambiente. Então, pesquisas da ONU já mostram que a perca de biodiversidade, as mudanças climáticas está diretamente relacionada à questão do consumo, à extração dos recursos naturais. E isso tem um impacto muito grande na forma que estamos consumindo. Então, comecei a pesquisar sobre esses temas. E no mercado de trabalho, no mercado também, eu trabalhei em algumas empresas que era voltada para essa pauta, e acho que mais para frente eu consigo falar um pouco mais sobre esse tema. Pronto. Obrigada, Emanuel. Vamos lá, Thaís, se apresenta um pouquinho para a gente. Bom dia, gente. Obrigada a todos e a todas que estão aqui presentes. Eu sou Thaís, de formação sou administradora, técnica em construção naval, ninguém entende o que é isso, né? Tenho especialização na área de comunicação, política, cultura e sociedade pela UFBA. Atualmente estou na gestão da Impacto, que é a incubadora de negócios sociais do município, e do Colabore, que é o primeiro Centro Municipal de Inovação de Impacto, que logo mais vou estar falando um pouquinho. E atuo como colaboradora externa, no fruto de uma parceria com a Secretaria de Sustentabilidade e Resiliência, junto com a UFBA, na disciplina de fomento ao ecossistema de negócios de impacto aqui de Salvador. Oi, gente, bom dia, eu sou Saville. Primeiro de tudo, eu sou uma entusiasmada, especialmente nessa semana que a gente tem aí novas perspectivas, né, para a política pública do nosso país, especialmente porque eu trabalho com empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto, numa vertente ambiental, né, de economia circular. Então, a gente agora aqui vai ter a oportunidade de debater um pouquinho sobre o que a gente já fez, mas também acho que sobre sonhos e desejos, né? O tema é construir, desconstruir, reconstruir. Então, a gente tem aí uma janela de oportunidade mesmo para aproveitar a política pública, para poder aproveitar o que as gestões podem contribuir. E esse evento, né, é fruto também de gestão pública. Então, sem a Prefeitura de Salvador co-realizando, a gente não estaria aqui hoje debatendo. Então, é bem importante que a gente entenda como a política ela vem aí atravessando a nossa vida todos os dias. Então, acho que hoje o papo vai ser bem interessante e eu vou poder falar um pouquinho do que a gente tem feito junto com algumas gestões.
Obrigada. Me apresentando um pouquinho, meu nome é Isabelle Cristófori, como eu já falei. Eu falo que eu sou uma empreendedora desde o útero da minha mãe, porque eu sou realmente, desde pequena, sempre estive relacionado ao empreendedorismo, tenho aquele espírito empreendedor. E quando eu estava na faculdade, eu fiz engenharia de produção, e lá na UFBA. Quando eu estava na faculdade, eu falava, nossa, quero trabalhar com consultoria. Fui morar no Egito durante 1 ano. Nessa experiência, eu ajudei pequenos empreendedores lá, me apaixonei. Quando eu voltei, eu falei, nossa, eu preciso trabalhar com micro e pequenos empreendedores. São muitas dificuldades, né, que eles vivem diariamente, eu preciso usar meu conhecimento para isso. Abri uma empresa de consultoria, que foi a Grow, e durante essa trajetória, quando começou a pandemia, eu tive contato com cosméticos veganos voltados para cabelos naturais, cabelos com curvatura. Me apaixonei também por essa área, me apaixonei por salões que trabalham nisso e criei o grupo Isabelle Cristófori, em que um braço é voltado para capacitações de espaços de beleza, negócios da beleza, e o outro braço é para distribuição de cosméticos veganos, liberados, voltados realmente para salões de beleza, para terapeutas capilares que trabalham com cabelo natural, com curvatura. E é isso. Eu fui também, fui voluntária por 4 anos na LUI. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é a Liga Universitária de Empreendedorismo aqui de Salvador, uma instituição sem fins lucrativos com o objetivo de fomentar o empreendedorismo aqui na nossa cidade. Mas aí, vamos agora para o tema, né? Quando a gente pensa, lá no século passado, a gente vivia uma época em que o mais importante era ter informação. A gente precisava ter contato com a informação. Então, uma pessoa que tinha essa informação, que conhecia as fórmulas para resolver problemas, ela podia ficar ali 20 anos conseguindo resolver o mesmo problema com aquela informação. Mas chegou um momento que as coisas começaram a mudar rapidamente. A gente vive esse momento, né? As coisas, do jeito que elas foram feitas 2 anos atrás, elas já não são mais da mesma forma. Então, esse jeito de resolver problema, tendo contato somente com uma informação, mudou. E aí eu queria contar uma historinha rapidinho. Tinham 2 mosquitinhos. Esses 2 mosquitinhos estavam voando. Não sei se vocês já ouviram isso. E aí esses 2 mosquitinhos voando caíram num copo de leite. Quando eles caíram no copo de leite, o que aconteceu? Eles começaram a nadar. Não, nada que você vai sobreviver. Vamos nadar, vamos nadar. Um deles desistiu e morreu. O outro continuou nadando. Ele continuou nadando até que virou um momento que esse leite, ele virou uma manteiga. E ele conseguiu sobreviver. Passou algum tempo e esse mesmo mosquitinho, esse mosquitinho que tinha sobrevivido, estava voando com o outro. E eles caíram num suco. E aí, aquele que sobreviveu na manteiga, no leite que virou manteiga, falou, não, é só nadar. Se você ficar nadando, você vai conseguir sobreviver. Mas tinha um canudo ali. E aí, o que aconteceu? O mosquitinho que caiu ali, que não tinha sobrevivido à manteiga, ele subiu no canudo. E aí, o que sobreviveu antes morreu. E aí a gente pensa, qual que é a moral da história, né? Às vezes, os problemas vão aparecer, mas as soluções antigas, às vezes, não resolvem esses problemas. E aí entra a inovação. Não dá mais para resolver problemas antigos somente com aquele conhecimento antigo. A gente precisa inovar, e aí entra a inovação e a criatividade. E quando a gente fala do Brasil, nós somos um dos países mais criativos no mundo. Mas só criatividade não adianta. A gente também precisa ter metodologias para inovar. Então, quando fala em inovação, nós estamos nos últimos rankings mundiais. Então, não adianta eu ter uma ideia e não saber tirar essa ideia do papel. Então, pensando nisso, nós temos esse painel aqui, para que a gente converse sobre soluções inovadoras. E, para começar, vou começar fazendo uma pergunta que vai para os 3. A primeira pergunta é a seguinte: como o trabalho de vocês se conecta com iniciativas inovadoras? Eu vou começar agora ao contrário. Vamos por Saville,
Thaís e Emanuel, beleza? Poxa, essa é uma pergunta, assim, bem profunda mesmo, porque a inovação, conceitualmente também, existem divergências, né, numéricas, mas eu acho que, essencialmente, é você conseguir trazer algo que não existia dentro daquele território. Não necessariamente que não existia no mundo, até porque hoje a gente está num nível que tudo já existe, né? A gente só vai reaplicando ou dando novos usos para aquilo. Então, hoje, o nosso trabalho, eu sou cofundadora da Solos, que é uma startup de impacto que trabalha com economia circular. Então, hoje a gente tem compreendido como que a gente consegue apoiar, né, nessa ressignificação do lixo, que todo mundo, como aqui no início, a gente teve, né, a orientação, por favor, joguem orgânico no orgânico, reciclável no reciclável, porque isso consegue aí a gente fazer com que essa cadeia ela possa ser ressignificada. E aqui em Salvador, a gente tem um desafio muito grande, porque, como eu estava falando, eu vou puxar bem o braço da gestão pública, porque, embora a gente seja uma empresa que trabalha com outras empresas, né, com grandes marcas, a gente sempre perpassa pelo caminho da gestão pública para implementar as nossas soluções. E aí, quando a gente fala de gestão pública, a inovação se torna um elemento bastante desafiador, né? Porque os mecanismos da burocracia e que permeiam a gestão pública, eles dificultam soluções novas para velhos problemas, né? Então, a gente tem hoje realmente compreendido como que a gente consegue aí, através das gestões públicas, apresentar novas propostas e vir com o investimento privado, né, de grandes companhias para trazer essas soluções do descarte correto para cidades ou vilarejos ou bairros onde a gente vai fazendo essa atuação. Então, hoje, eu acho que a inovação no nosso processo ela está casada em trazer novos significados, mudar mentalidades relacionadas a um tema que é responsabilidade de todos nós, mas essencialmente de cada um. Então, cada um de nós aqui gera lixo dentro dos nossos espaços que a gente vai ocupando aí ao longo do dia. E cada um de nós também tem uma corresponsabilidade da destinação correta, mas, para isso, precisa das ferramentas. Então, o trabalho da Solos é disponibilizar essas ferramentas junto com a gestão pública, junto com grandes corporações que têm uma corresponsabilidade também de trazer investimento, já que boa parte do lixo que a gente gera vem a partir do consumo desses produtos, né, como você estava trazendo, Emanuel estava trazendo. Então, acho que o nosso desafio é ressignificar e como a gente consegue incubar ali tecnologia, né, embarcar tecnologia dentro dessas soluções, principalmente porque dentro da nossa cadeia, quando a gente vai falar de reciclagem, a gente está falando aí de multicamadas, né, de profissionais. Então, a gente tem... Hoje, até vi um artigo que saiu no Valor Econômico falando justamente dessa diferença, né, social que existe dentro da cadeia da reciclagem. Então, você tem desde o catador, provavelmente quem veio do Gregório de Matos para cá viram pessoas em situação de rua, e muitas delas, boa parte, né, da renda ali que se consegue é através da catação. Então, a gente tem essas pessoas que não são profissionalizadas, mas são profissionais dessa cadeia, e nessa mesma cadeia a gente vai ter aí grandes marcas de bebidas, né, cerveja, refrigerante, marcas de alimentos, de produtos de higiene e cosmético. Então, essa é a mesma cadeia. Então, ela é uma cadeia muito desigual. Então, a inovação, aí a gente precisa entender como que a gente consegue conectar todo mundo e como que a digitalização pode ser esse vetor aí que vai trazer mais profissionalização e mais equidade mesmo para essa plataforma toda. Pode falar, Thaís. Bom, eu vou se conectando com soluções inovadoras, né, e práticas inclusivas, se conecta bastante com o trabalho que eu faço hoje. Vou falar um pouco na figura de gestão pública mesmo, do poder público. Nós temos o Colabore, que é o Centro Municipal de Inovação de Impacto. É um centro novo, que só tem 3 anos, a gente completou agora no mês de abril. Foi fundado em 2019, ficamos 2 anos fechados por conta da pandemia. Então, a gente agora está retomando com força. Então, se pensou em um local para trabalhar,
diferente, disruptivo, inovador, gratuito. A gente tem o Colabore, que fica localizado dentro do Parque da Cidade. Então, além do uso de cowork, a gente promove, realiza e apoia eventos que têm alinhamento com, pelo menos, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, além dos programas e os projetos que são apoiados pelo Colabore, a gente também abraça iniciativas externas. E tudo isso, gente, de forma gratuita. Além do Colabore, temos a Impacto, que é a incubadora de negócios sociais pública do município, que fica também dentro do Colabore, que a gente apoia negócios de impacto socioambiental. Então, por lá já passou diversos cases. A gente tem exemplo da Ana Luísa, da SDW, né, que vem trazendo aí um projeto voltado para o semiárido. Já passou a Karine da Wakanda, já passou Minha Cesta, que é um negócio voltado para a erradicação da pobreza e trabalho decente e crescimento econômico. Recentemente saiu do nosso programa de pré-incubação um negócio chamado Nutrim, que é uma biofábrica onde o empreendedor está totalmente focado para dentro da inovação através de uma larva de uma vespa. Ele está gerando biofertilizante para depois serem utilizados como resíduos, né? Resíduos sólidos. Então, assim, é um composto, exatamente, composto para a terra. Está a Savilha aqui para falar muito melhor, inclusive depois vou conectar você com ele para vir uma parceria, porque a gente é assim. Todos os negócios que passam pela Impacto, a gente vai sempre fazendo eventos, conexões para atrair investidores, né, potenciais parceiros. Falando um pouco mais ainda sobre a Impacto, tem um programa de pré-incubação, que é para aquele empreendedor ou aquele potencial empreendedor que tem uma ideia de negócio, não sabe para que lado vai, não sabe para como é que tira do papel, não tem condições de pagar uma assessoria, uma consultoria. Então, se inscreve no programa da Impacto, é um edital público. Se você for selecionado, vai ficar 6 meses conosco, tendo atividade tanto presencial, no contexto híbrido, né, tendo atividade presencial e online, recebendo mentoria, consultoria na área jurídica, na área contábil, planos de negócio, marketing, tanto atendimento individual, você e o seu mentor, você e o seu consultor, como também atividades coletivas que a gente promove lá dentro. Então, programa de pré-incubação, não tem o CNPJ, ou já tem o CNPJ, mas quero enquadrar meu negócio como negócio de impacto social, não quero só vender, não quero só ter lucro, eu quero também dar algum retorno. Se inscreve no programa de pré-incubação da Impacto. Tem um programa também de incubação. O programa de incubação é para quem já tem algum produto, já tem algum serviço, já está rodando, mas quer enquadrar como negócio de impacto social. Se inscreve, ou submete a proposta, se for selecionado, fica com a gente durante o período de 1 ano. E tem um programa de graduação, que são aqueles negócios que já passaram pelo programa de incubação, né, que acaba ficando com algum exposto fixo por lá, pelo Colabore, durante um período determinado. Então, além disso, tem também outras ações e programas que vocês podem participar, não necessariamente participando de um edital. Tem o Impacto Transformadores, por exemplo, que é uma das ações de lá da Impacto, onde a gente promove rodas de conversas temáticas voltada para o ecossistema de negócio de impacto, inovação, criatividade, afroempreendedorismo. São rodas temáticas noturnas, a gente faz normalmente numa sexta ou no sábado. Tem também o SOI, que é o Serviço de Orientação Empreendedora. Todo ano a gente faz essa edição do SOI, onde a gente abre inscrições para formações de como precificar o meu produto, primeiros passos para empreender, tirando minha ideia do papel. Então, são oportunidades que a gente disponibiliza para o público de modo geral, para a sociedade de modo geral, que não precisa submeter necessariamente a um edital público. Em paralelo a isso, agora, no início de janeiro de 2023, a gente vai abrir também um programa de voluntariado, onde a gente vai buscar voluntários da área jurídica, na área de comunicação, na área de contábil e na área de administração, para poder também contribuir no processo da incubação de lá da Impacto. Além disso, temos agora, já estou me antecipando aqui, um evento agora que a gente vai realizar no mês de novembro, tá? Lembrando que o Novembro Negro, não é o negro não existe só no novembro, então a gente faz diversas ações voltadas para o público afro, lá na Impacto. Mas agora, no mês de novembro, a gente vai fazer uma Expo Preta, em parceria com o SEBRAE. Vai ser um evento que vai acontecer no dia 26 de novembro, num sábado, onde a gente vai ter uma ala imensa de mulheres negras, com suas exposições, onde a gente vai ter todos os containers de lá do Colabore, consumindo conteúdo, tudo isso de forma gratuita. Vai ter show, vai ter bebida, vai ter comida, vai ter conteúdo. Tá? Então, assim, eu sempre, todo lugar que eu vou, eu falo do Colabore, eu falo da Impacto, porque realmente é uma política pública de qualidade que nem todo mundo aqui em Salvador sabe que existe.
né? Então, um dos nossos principais desafios lá, cotidiano, é a gente realmente publicizar e divulgar esse centro que vem realmente impactando positivamente a vida de diversas pessoas ali da localização, principalmente ali do Nordeste de Amaralina, que é a comunidade mais próxima dali da região do Parque da Cidade. Para você, rapidinho, deixa eu só... Realmente, quem nunca foi no Colabore, eu sou uma pessoa que frequento lá toda semana. Geralmente, toda sexta-feira eu estou por lá. Então, quem nunca foi no Colabore, manda mensagem lá, entra no Instagram, né? Tem um lugar para agendar, porque é muito maravilhoso. Você consegue até produzir mais e ainda se conecta com outras pessoas. Mas vamos lá, Emanuel. Certinho. Falar sobre inovação às vezes parece que é um pouco complicado, algo complexo, né? A primeira visão, a percepção que eu acredito que a maioria das pessoas tem quando procura algo inovador é a distância. A gente precisa ser super high-tech, super tecnológico, mas não necessariamente, sabe? Tem soluções hoje, eu acho que, agora falando um pouco como pesquisador, que para você, a inovação está muito ligada a você não só dar algo novo, mas recriar aquilo que já existe. Então, você pode transformar algo que já existe, dar uma solução para aquilo, melhorar e otimizar. Então, não precisa você... Acho que uma coisa que ajuda bastante a você ter projetos inovadores é a pesquisa. E também a percepção do olhar, sabe? Dentro da academia, eu desenvolvi um projeto que eu fiz a princípio para a ONU. Então, eu acabei perdendo, mas eu não queria engavetar esse projeto. E aí, eu, junto com a Andressa, a gente escreveu observou que dentro da universidade tinha muito papel de cartaz, de divulgação de evento. E aí a gente pegou e desenvolveu um painel, um Dash-San, tipo um MUP, um mobiliário urbano. Tá, mas mobiliário urbano já existe. O que tem de novo em mobiliário urbano? A gente conseguiu, dentro do nosso grupo, desenvolver várias ferramentas dentro dele. Por exemplo, era um mobiliário urbano que ele não precisava da energia elétrica, a energia comum, era por energia solar. Aí, também, dentro do processo de pesquisa, que está aí ligado à questão de pesquisar, saber o que tem, qual a necessidade, como eu posso inovar em algo que já existe, a gente descobriu que tinha várias pessoas na faculdade que eram surdas e mudas. Então, a gente complementou desse equipamento, botou para audiodescrição e botou também Libras. Acabou que esse projeto foi indicado, lá na universidade tinha um movimento de fazer uma premiação interna para ser divulgado ao Intercom, que é o Congresso Nacional de Comunicação. E a gente acabou ganhando o prêmio de Comunicação e Inovação, porque foi um projeto que tinha um impacto assim. Então, eu acho que o que antecede essa inovação é o nosso olhar crítico do problema, sabe? Olhar, tem um problema ali, como eu posso ajudar, com base naquilo que eu já tenho, sabe? E pequenas coisas, é meio clichê, mas pequenas coisas podem causar grandes impactos, sabe? E foi isso que eu tentei fazer dentro da minha pesquisa. Sempre que você olhar, minha primeira formação foi em meio ambiente, então toda a minha construção moral foi que você olhar voltada para a sustentabilidade. Entrei na comunicação, vi aquilo, o mercado a gente sabe que é feroz. A gente tem a necessidade de vender e fazer as pessoas consumirem. Não está errado. Não está errado consumir, faz parte, a gente nasce consumindo. Inclusive, foi uma das grandes críticas que eu tive na minha banca da monografia, foi isso. Fala, Emanuel, você é publicitário, você está dizendo que as pessoas não devem consumir. Eu falei, não. Em nenhum momento estou dizendo que não deve consumir. A gente é ser humano e, intrinsecamente, ao nascer, a gente está consumindo. Ao mamar o leite da nossa mãe, a gente está consumindo. A crítica que eu trago para o mercado da publicidade é a forma como estamos aqui incentivamos e que os consumidores estão consumindo e qual o impacto que isso causa ao meio ambiente. Porque, assim, a gente tem a ideia de que a gente mora que a gente vai morar em Marte, vai morar na Lua. E a gente esquece. Esquece, isso não existe. Só filmes de guerra estrelar e outras coisas aí, mas... E, assim, a gente ouve muito falar de pessoas que fogem, refugiados de fome, refugiados de guerra, mas hoje existe uma realidade que poucas pessoas sabem, eu uso esse espaço aqui para publicitar para vocês, mas é que existem pessoas que estão refugiadas do clima, pessoas que morrem por causa de calor, de frio,
E a gente pensa assim, tá, mas você acha que se deixar de jogar aquele lixo ali no chão, vou diminuir? Vai também. Eu, como comunicólogo, como publicitário, dentro do mercado, eu acho que a grande questão é o consumidor, mas é também as empresas. Hoje existe um movimento no mercado que, quando eu comecei a estudar, ele estava engateando. E hoje, graças a Deus, ele está muito crescente, porque é o ESG, que as empresas estão se desempenhando a ter essa visão mais sustentável, porque não é só você dizer que é verde, mas o que você faz por trás disso, sabe? Não adianta você botar lá que é vegano e tá, mas é vegano em qual sentido, sabe? Porque se você só faz isso, isso tem outro nome, que é greenwash. E para o brand isso é terrível para a reputação de uma marca. Ô, Emanuel, vamos aproveitar que você já está com o microfone. Na academia, você acabou estudando bastante sobre alguns cases de empresas que estejam relacionadas, queriam fazer diferente relacionado ao meio ambiente, à sustentabilidade, ao modo de consumo. Fala um pouquinho para a gente sobre algum desses cases. Tá. Na minha monografia, eu tentei buscar uma empresa que ela já passasse essa imagem, já vendesse essa imagem no seu posicionamento, no seu brand. E, então, eu comecei a estudar a Natura. Porque você observa a Natura, se você passar em qualquer shopping, ela já tem a madeira ali, ela já mostra essa ideia que ela é sustentável. Então, ela já vende, ela já tem um marketing verde dela, a identidade visual dela, todo o processo de brand mesmo, de posicionamento bem estruturado. E eu quis estudar, eu falei assim, pô, será que ela faz isso mesmo? O que é que ela faz? Aí eu estudei 3 produtos da Natura, porque assim, o marketing verde não é só você vender. Eu acho que é um passo antes. Esse é só a publicidade, como você se mostra mesmo, né? Então, ele está de onde você pega aquele produto, da produção até o descarte. Um case interessante que eu achei que eu encontrei pesquisando na Natura foi do produto Soul. Acho que todo mundo conhece aquele shampoozinho pequenininho que é super flexível, e ele é uma ideia da Natura que ela se coloca como inovadora. Por quê? Porque ela consome 70% menos plástico e acaba emitindo 90% menos CO2 no seu processo de logística. O raciocínio lógico é muito simples. Em uma caixa que antes iriam 10 produtos Souls, com a flexibilidade do material, acaba indo 50. Então, a logística é muito mais facilitada, é um perfil que um refil que você consegue renovar, e foi um produto gerado a partir de pesquisa e de percepção. Então, assim, esse exemplo da caixa foi assim, matador para mim. Eu posso levar daqui a Camaçari 100 produtos na forma normal, mas eu diminuindo, deixando ele mais flexível, diminuindo a quantidade de plástico, levo 1000, sabe? E isso também nos mostra outra coisa, porque a gente está sempre pensando que quem trabalha com o meio ambiente, com sustentabilidade, gasta mais. Isso também é um mito que precisa ser tirado. Talvez você precise de um pouco mais de esforço, mas quando você trabalha, por exemplo, uma empresa que busca ISO 14001, você vai começar a perceber que você vai reduzir consumo de energia, consumo de água, e para quem é empreendedor, para quem tem empresa, sabe que no final do mês isso conta muito. Então, é basicamente isso. Você quer complementar? Alguém quer complementar alguma coisa? Beleza. E quando a gente... Agora eu vou trazer uma pergunta voltada para a Thaís. Eu trabalho muito com o micro e o pequeno empreendedor. E quando a gente fala sobre inovação, realmente existe muito um tabu. Não, inovar é só para o grande. O pequeno não consegue inovar, ele não consegue, né, trazer essa criatividade. Então, quando eu venho aqui, Thaís, que é uma gestora, administradora lá da incubadora, né, da Impacto, o pequeno, Thaís, ele consegue também inovar? Tem como inovar? Como fazer isso? Não somente pode, como deve, né? Eu acho que é a pergunta que todo qualquer micro e pequeno empreendedor
em algum momento vai parar e vai fazer. Como é que eu faço para poder inovar algum processo dentro do meu negócio, dentro da minha gestão, dentro do meu serviço? Então, assim, o que é que está funcionando hoje no meu pequeno negócio que não está funcionando legal? Está rodando, mas não está funcionando legal. O que é que posso melhorar? Então, quando a gente fala em inovação para micro e pequenos empreendedores, a gente tem que estar sempre olhando para o nosso produto, sempre olhando para o nosso serviço, estudando os nossos concorrentes. Inovar é você estudar. Estudar a sua equipe, estudar o que você vende, estudar a concorrência, ver o que é que pode melhorar, buscar e traçar novas estratégias e, sobretudo, ter coragem, né, para sair do que é que está cômodo. A gente teve aí o reflexo da pandemia, que foi um exemplo que teve que movimentar todo mundo, instigar a inovar nos seus processos. Quem vendia de uma forma entendeu que não dava para vender só dessa forma, teve que vender de outra. Quem era só vendia porta a porta, ou já tinha uma estrutura física, teve que se enquadrar e ir para o mercado online. Então, inovação, tanto para micro ou grandes empresários, não tem jeito, gente. A gente tem que parar, tem que estudar, tem que buscar novas estratégias para o nosso negócio, não deixar de ouvir aquele seu pequeno colaborador, aquele seu pequeno parceiro, né, ou potencial sócio, quando está começando, e juntos aí buscar melhores estratégias para poder ter um desenvolvimento melhor para o seu negócio. Porque eu vejo a inovação como uma da principal estratégia, né, de fortalecimento da economia enfraquecida ou de algum negócio que está aí para falir ou então para deixar de existir, né? Então, acho que para quem empreende hoje, independente de ser grande empresário ou micro ou pequeno empreendedor, tem que inserir a inovação no DNA de sua empresa. Massa, obrigada. Eu falo sempre que o pequeno empreendedor, ele é o empreendedor polvo. Por quê? Porque ele é o financeiro, ele é o marketing, ele é o atendimento, ele é a produção, e acaba que no dia a dia, na correria ali do dia a dia, ele acaba ficando tanto no operacional que ele não consegue sair e pensar um pouco mais no estratégico, pensar na gestão, na administração em si. E a inovação também está nesse processo. E aí vem a importância de outros lugares, né, capacitando, trazendo esse conhecimento, como a Impacto, por exemplo, como o Sebrae, trazendo esse conhecimento para esse empreendedor ver e pensar assim, não fica só aí no operacional, não. Você também precisa pensar em outras coisas. Você precisa também ter tempo para gerir, né? Precisa sair desse polvo que está o tempo todo, delegar um pouco mais e, a partir disso, ter tempo para pensar diferente. Porque, no dia a dia, na correria, a gente, às vezes, acaba fazendo a mesma coisa todo dia e não consegue olhar para o outro, olhar para o que o outro está fazendo, para o que o meu cliente está necessitando. Eu acho que o inovar vem muito desse olhar também. É conhecimento, é se capacitar e é muito ter esse olhar do outro. E agora, vamos falar um pouco com a Saville. Ela tem a Solos, é cofundadora da Solos. A Solos que vem tendo um impacto muito grande aqui, tanto em Salvador e agora a nível nacional também. Inclusive, no carnaval, no último carnaval antes da pandemia, é legal até você contar um pouquinho sobre isso. Mas qual é realmente o impacto? O que você está vendo de diferente na vida das pessoas? Como que vocês têm impactado na vida das pessoas? Compartilhe um pouquinho com a gente. Alô? Bom, eu acho que a minha trajetória, assim, foi uma trajetória que eu tenho aprendido muito como que essas trocas e as relações humanas, elas são potentes, assim, né? Então, isso que está atrás do Colabore, eu acho que deveria receber, assim, vários e vários prêmios, porque é uma política pública muito interessante de fomento para o empreendedor de impacto, que às vezes empreende porque tem a necessidade mesmo, né? Então precisa de uma fonte de dinheiro para pagar suas contas, mas que também tem sonhos. Então, eu acho que quando a gente olha, principalmente para a população que está em maior vulnerabilidade, às vezes a gente tira dela, assim, tem um olhar sobre ela que tira um pouco essa perspectiva de sonho, né, de possibilidade de realizar, de conquistar coisas que vão além das necessidades básicas. Então, acho que o Colabore ele traz esse espectro assim, de muita potência para que as pessoas
que ainda ele está um pouco localizado, tem um território ali de uma atuação um pouco mais forte de penetração, mas que ele traz essa perspectiva do sonho, né? E o empreendedorismo tem sido uma bandeira que se vende muito como um portal para os sonhos, para realizar sonhos. Eu não sou tão romântica assim, eu já fui quando eu tinha 18 anos, fazia parte do movimento Empresa Júnior e tudo mais, achava, né, que tudo estaria resolvido assim que eu abrisse meu CNPJ, mas é uma realidade que concretiza coisas, né, hoje no Brasil. Então, principalmente depois da legislação do MEI, enfim, acho que a gente tem avanços assim, que são avanços importantes porque a gente vive nesse sistema ainda de muitas desigualdades. Então, o que a gente vai fazendo são construções de paliativos. E o empreendedorismo, nessa larga escala que a gente vem construindo, para mim é uma solução bem paliativa assim, para essa desigualdade que a sociedade vive, mas que é isso, a gente precisa comer, né, todo dia. Então, eu acho que ele tem uma importância assim, no cenário. Falando um pouco de inovação e da nossa atuação como solos, o nosso grande objetivo hoje é conseguir trazer um acesso democrático ao descarte correto, à coleta seletiva, que é um tema muito batido, e aí está a importância da comunicação, porque a comunicação é uma ferramenta de troca, né? É através da comunicação que a gente sabe o que as pessoas pensam, ou como elas gostariam que a gente achasse que elas pensam, ou como as marcas se posicionam, e assim também as pessoas vão conhecendo a gente. E o universo da sustentabilidade é um universo que caiu um pouco, né, está um pouco massificado e esvaziado de sentido, muitas vezes, mas a gente também, aqui na Solos, tem tentado fazer essa recolocação para que as pessoas entendam o que é descartar corretamente, elas entendam o papel, como o Emanuel trouxe, né, que, de fato, você jogar o lixo no coletor, não é mais lixeira, é coletor, porque é um lugar que, dali, ele vai seguir um novo caminho. Isso tem relevância para a gente fazer essas cadeias estarem fortalecidas. E hoje o caminho, o modelo de negócio que a gente tem escolhido é fazer isso junto com grandes marcas. Então, o caso que Isa trouxe, né, no Carnaval de 2020, que foi o último pré-pandemia, que já era mais ou menos pandemia, mas a gente aqui não sabia exatamente do que se tratava. A gente fez uma ação, então a gente foi responsável por toda a coleta seletiva do Carnaval de Rua de Salvador, dos 3 circuitos, né? Então, Batatinha, Dodô e Osmar. E a gente fez aí uma coleta, foram 163 toneladas de materiais que foram coletados durante os 6 dias de festa, e com mais de 5.000 catadores participando desse processo e tendo ali uma possibilidade de ganhar em 6 dias R$3.000, R$3.500, com o sistema de bonificação que a gente fez, e isso veio através, né, de muitas mãos. Então, veio política pública do Estado, do município, do Ministério Público, veio o investimento privado, que no caso é a Ambev, que ela era a patrocinadora da época, ainda é, né, do Carnaval de Salvador, e a gente ali pensando em uma metodologia de eventos de grande escala, como é o caso do nosso Carnaval. E a gente, a partir disso, acho que o Carnaval foi muito emblemático para a Solos, porque ele foi uma chave mesmo de virada, da gente perceber quanto esse problema do resíduo ele é significativo também para essas empresas, no que tange da porta para fora, porque a indústria, durante muito tempo, e os ISOs colaboraram para isso de uma maneira positiva, de certo modo, que é delas cuidarem da porta para dentro. Então, você vai na fábrica, não sei quem já esteve aqui numa fábrica, é tudo muito bem organizado, tem muitas regras, não pode descer a escada sem botar a mão no corrimão e tudo mais, mas o passivo da porta para fora, as empresas ficaram muito tempo, ou boa parte das empresas ficaram muito tempo sem olhar, sem se dedicar, e aí vem a perspectiva do mercado financeiro, né, através do ISD, de falar, olha, não, a gente agora as marcas precisam gerar valor também da porta para fora, através desse impacto. Então, hoje a gente tem trabalhado muito forte com muitas empresas para ter essa troca mesmo. E acho que as empresas têm muita gente inteligente, elas têm dinheiro nas mãos, e a gente não pode ignorar isso, né? A gente não pode ignorar que as grandes companhias são responsáveis por boa parte da nossa rede de mentalidades e dos nossos hábitos e costumes e atitudes do dia a dia. Então, hoje, na Solos, o que a gente tem trazido mesmo é como que a gente chama as empresas para esse diálogo, né? Então, a gente tem
Braskem, Ambev, Heineken, Coca-Cola, iFood, que são empresas super contraditórias, assim como todos nós, né, que têm as suas contradições e que têm ali uma perspectiva também de, através delas, a gente conseguir mudar essas redes de mentalidades, redes de comportamentos individuais e coletivos, e a gente tem feito isso. Tenho muito orgulho de ser baiana, ainda acho que a gente tem muito a fazer, tanto aqui no nosso estado, mas de conseguir criar esses ecossistemas para a gente, né, levar a palavra para fora daqui, né? Infelizmente, muitas vezes eu sou a única baiana, a única mulher em alguns espaços, e, enfim, e é isso. Assim, a gente tem, de fato, conseguido levar isso para outras cidades aqui do Nordeste, outras cidades do Sudeste, do Sul, e aprendido bastante, assim, e como essa comunicação consegue ser troca. E aí, só para fechar a minha fala, hoje, o que a gente tem trazido de muito forte, que acho que o que conecta aqui com nossa agenda do evento, para falar de comunicação, é como que a economia criativa ela consegue impulsionar a economia circular. Então, eu sou formada em comunicação, mas eu tenho uma paixão, eu descobri através da minha relação com o meu corpo, com o ambiente onde eu estou, ali um tesão mesmo de viver. E aí eu tenho cada vez mais, Rafinha está aqui, Best está aqui, que são pessoas da Solos, do meu time, a gente tem lá um exercício muito grande de fazer com que a comunicação ela seja esse vetor de transformação de mentalidades e comportamentos. E, no meu caso, vou puxar a sardinha para a gente poder descartar corretamente e conseguir fazer com que o Brasil tenha uma gestão de resíduos eficiente, 100% no seu território. Obrigada. Muito legal ver isso, né? Saindo daqui, da Bahia, uma empresa vindo com um impacto desse, pensar no carnaval em si, né? Eu acho que foi uma iniciativa, vamos falar, inovadora, né? Não tem, ou foi a primeira, acho que nunca aconteceu em outro lugar, né? Isso é muito legal, é para a gente valorizar, né? E aí, agora eu vou abrir para perguntas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão. Se tiver... Oi? Se tiver pergunta, pode levantar a mão. Temos, acho que, alguns minutinhos. Olá. Olá, bom dia. Não é muito bem uma pergunta que eu quero fazer, mas é porque eu estou aqui em nome do SEBRAE, que vocês citaram aí algumas vezes. E o SEBRAE está com um projeto muito legal, que é o Projeto Ali. Eu não sei se vocês conhecem o Projeto Ali, que é um projeto de mentoria gratuita para quem é ME ou EPP. A gente não está trabalhando com MEI, mas quem já tem o CNPJ, ME ou EPP, pode fazer parte da mentoria gratuita do SEBRAE. A gente trabalha com inovação, a gente trabalha com tudo isso que vocês falaram, Manual de Oslo, toda essa questão inovadora e de gestão de empresa. Então, quem tiver interesse em participar dessa mentoria gratuita do SEBRAE, de 4 a 6 meses, pode falar comigo. Qual que é o seu nome? Lara. Pode falar comigo que o SEBRAE está aqui para agregar com tudo isso que vocês trouxeram, tá bom? Obrigada. Obrigada, Lara. Tem uma pessoa aqui. A gente ainda tem tempo? Bom dia a todos e todas. Eu sou Rosivaldo Pinheiro, estou aqui ao lado de Afonso Dantas. Nós trabalhamos na área de planejamento no município de Itabuna, na Prefeitura Municipal de lá. E lá nós temos um projeto, que é um programa hoje inovador, que é o Recicla Itabuna. E aí eu queria justamente saber, aí de você, da Solo, né, qual é a expertise de vocês, especificamente falando? Vocês agregam a logística reversa? Vocês trabalham na cadeia produtiva direta dos catadores? Qual é realmente o papel principal da Solo? Estou dizendo porque concentrei aqui na observação de todos, mas especialmente nessa fala sua, e queria que fosse melhor esclarecido para mim, do ponto de vista da gestão municipal. Vou te responder já trazendo um exemplo prático. Então, hoje, lá em Fortaleza, a Prefeitura de Fortaleza ela lançou uma licitação para trazer ali quem seria o gestor de um programa de coleta seletiva para a cidade. E nós nos submetemos e vencemos essa licitação, e hoje a gente opera um programa de coleta seletiva em uma determinada poligonal lá da cidade de Fortaleza. E qual é o nosso papel? O nosso papel é implementar a metodologia para fazer com que as pessoas
descartem corretamente e a coleta aconteça. Lá em Fortaleza, hoje a gente tem utilizado triciclos elétricos, então a gente tem a metodologia de mobilização para fazer com que o cidadão saiba que isso está acontecendo e ele passe a descartar com a gente cria o processo de digitalização para que esse acesso ele seja feito pelo meio digital, a gente consegue com isso ter base de dados, entender ali o perfil de cada um e traçar uma média do perfil do cidadão, né, daquela localidade, e também depois disso, depois que ele faz o agendamento, a gente vai de triciclo, em alguns meios de caminhão também, fazer a retirada desse material. E o nosso papel é acompanhar tudo isso e garantir que haja mais eficiência dentro desse processo. Então, lá a gente tem metas de coleta, metas de melhoria da remuneração dos catadores, a gente envolve as cooperativas ou associações de reciclagem para que elas façam essa operação. Então, a operação de ir coletar é uma operação que o catador já sabe fazer. O que ele precisa é que as pessoas, quando ele passe lá na porta, deixem os resíduos separados, higienizados, e o nosso papel é educar essas pessoas e garantir que esse resíduo vai estar lá no momento que ele passar. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazendo. A gente traz algumas estratégias de otimização de rota logística, e a gente faz pontes também com a cadeia final, né? Então, a indústria de vidro é uma que a gente está fechando lá para Fortaleza. Fortaleza, apesar de ser uma capital, hoje não tem o vidro que sai das casas ou dos estabelecimentos, ele não vai direto para a recicladora, ele passa por intermediários. Então, a gente vai diminuindo essas distâncias para que também o valor agregado dos produtos para a cooperativa seja maior. Obrigada. Pessoal, encerramos o nosso painel, mas vocês ainda têm muito mais pela frente. Muito obrigada por estarem aqui conosco.